Vamos lá, da continuidade à aula de História, capítulo 3, a descoberta da agricultura. Vamos aí, sai a página 29 e vamos passar para a próxima, página 30. Eu vou ler junto com vocês. Agricultura é uma palavra que vem do latim e significa arte de cultivar os campos. Desenvolvida por homens e mulheres há milhares de anos, seu principal objetivo é a produção de alimentos, tais como verduras, legumes, frutas e cereais. Eu marquei aqui os pontos importantes, vocês podem fazer o mesmo aí. Atualmente, a agricultura é uma das principais atividades humanas, pois garante a alimentação de milhares de pessoas. O aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, como o uso de máquinas, fertilizantes, sementes mais resistentes, entre outros elementos, garantiu o aumento da produção agrícola do mundo. Então, gente, aí ele está dizendo que a agricultura, né, que é a arte de cultivar os alimentos, né, tem a ver com a atividade de história de hoje, que vocês viram no vídeo, né, lá dos nômades, né, contando tudo, como eles descobriram a agricultura. E também a domesticação de animais, vamos ler aí. Também foi uma etapa importante no desenvolvimento dos nossos ancestrais. A criação de animais garantiu alimento e facilidade nos deslocamentos. Mas afinal, como será que tudo isso surgiu, né? Vamos estudar agora nesse livro. Página 31 agora. O processo de sedentarização. Foi há aproximadamente 11 mil anos que alguns grupos humanos aprenderam a cultivar os alimentos, falando da agricultura. Essa descoberta provavelmente ocorreu a partir da observação da natureza e não aconteceu de uma hora para outra, não. Ao contrário, levou milhares de anos. Olha como que eles descobriram, né, a agricultura. Foi observando a germinação de sementes que caíam na terra. Esses grupos perceberam que podia enterrá-las e que com o tempo nasceria ali uma planta igual àquela que deu origem à semente. Foi assim, provavelmente, que alguns hominídeos passaram a plantá-las, desenvolvendo a agricultura. Viu como surgiu a agricultura? Lá embaixo. Como você viu, essa novidade provocou mudanças importantes no modo de vida de nossos ancestrais. Ainda que não tenham abandonado a caça, a pesca e a coleta, a agricultura trouxe algumas facilidades para esses grupos. Como eram capazes de produzir o próprio alimento, eles não precisavam mais ficar se deslocando constantemente, né? Eles deixaram de ser nômades, né? Lembra que a gente já estudou? Quando eles acabavam os alimentos dali do local onde eles estavam, eles migravam para outro local, né? Juntavam todas as coisas deles e iam andando, caminhando até achar um novo lugar onde tivesse frutas, perto de rios também, né? Para eles caçarem. Ok? Eles deixaram de fazer isso. Com a descoberta da agricultura, eles pararam de ficar andando de um lugar para o outro, deixaram de ser nômades e começou aí o processo de sedentarização. Página 32. Na página 32, com o tempo, homens e mulheres aprenderam a selecionar e a armazenar os grãos e a cultivar melhor os alimentos. Desenvolveram ferramentas e utensílios capazes de os ajudar na nova tarefa. Além de instrumentos de pedra lascada, passaram a fabricar alguns de pedra polida e criaram potes de cerâmica para guardar os alimentos. Bem, aí no número 1. Pense em algumas mudanças que a descoberta da agricultura provocou na vida dos primeiros grupos humanos. Ok? Vocês vão pensar... Peraí. Vamos lá, continuando. Então, vocês vão pensar aí, podem pesquisar, procurar mais e escrever. No número 2, faça um desenho no espaço abaixo sobre como deve ter ocorrido a descoberta da agricultura. Aí a sua imaginação. Página 33. Desenvolvimento da pecuária agora, tá? Vamos lá. Desde que surgiram os primeiros grupos humanos, a caça, lembrando, tá? O desenvolvimento da pecuária é o cuidar de animais, criação de animais, ok? Então, desde que surgiram os primeiros grupos humanos, a caça foi uma atividade importante para lhes garantir o alimento. Era assim que eles se alimentavam, né, gente? Caçando animais e comendo a sua carne.
Mas perseguir o animal e abatê-lo, além de ser cansativo, era uma atividade perigosa. Os hominídeos podiam se machucar com os ataques dos animais ou morrer. Aí embaixo está mostrando uma pintura rupestre onde isso acontecia, tá bem? Ó, a caça sempre foi um tema muito comum na pintura rupestre. Pintura encontrada no sítio arqueológico Toca do João, Arcena, no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo, Nonato, Piauí. Continuando. Os pesquisadores acreditam que os primeiros animais domesticados pelos homens foram os lobos. Provavelmente os animais aproximaram-se dos grupos humanos em busca de alimentos e, com o tempo, passaram a ser domesticados. Ainda existem muitas dúvidas sobre esse processo, mas estudos publicados em 2016 sugerem que lobos foram domesticados em regiões da Europa e da Ásia. Você entende agora por que o cachorro é considerado o melhor amigo do homem? Ele provavelmente é o mais antigo amigo do homem. Página 34, gente. Vamos lá. Depois dos lobos, outros animais, como carneiro, vacas e aves, passaram a ser criados pelos homens. A domesticação de animais trouxe muita vantagem para os hominídeos, além de permitir a obtenção de alimentos variados, como carne, ovos e leite. Os animais passaram a ajudá-los no transporte de objetos e pessoas. A domesticação de animais também possibilitou a obtenção de lã e pele para a fabricação de vestimentos, como vocês viram lá no vídeo, né? Muito bem. Número 1. Que animal os cientistas acreditam que foi o primeiro a ser domesticado? Qual é aquele animal que é considerado o melhor amigo do homem? Né? Vocês vão botar. 2. Como a domesticação de animais facilitou a vida dos hominídeos? Gente, acabamos de ler aí aqui em cima, tá marcando na mesma página. Como que facilitou a vida deles? Vocês vão ler e vão ver com as facilidades que melhorou na vida deles e responder a essa questão, ok? Vamos lá, agora na página 35. O patrimônio material na pré-história. Os seres humanos que viviam na pré-história tinham uma relação muito próxima da natureza, afinal, dependiam dela para sobreviver. Os primeiros grupos de hominídeos criaram instrumentos de pedra lascada, ossos ou madeiras, capazes de os ajudar a enfrentar os desafios encontrados. Nós estudamos no capítulo anterior sobre as pedras lascadas, lembra? Além de ferramentas, criaram as pinturas rupestres, também já vimos. E fabricaram algumas estatuetas, porque possivelmente acreditasse que elas teriam poderes mágicos e poderiam lhes garantir proteção, como essa daí que está aparecendo. O lento processo que levou homens e mulheres a cultivar seus alimentos por meio da agricultura e a criar animais provocou profundas mudanças em sua maneira de viver. A relação daqueles grupos com a natureza mudou, embora eles continuassem a depender dela para sua sobrevivência. Até hoje, né? A gente depende da natureza para sobreviver. Ao se tornarem sedentários, lembram? Se fixaram em um local, deixaram de ficar caçando, andando por aí em busca de alimento. Quando eles se tornaram sedentários, tiveram a oportunidade de produzir ferramentas, utensílios e moradias mais resistentes. Os potes de cerâmica tornaram-se importantes para armazenar alimentos e sementes. As ferramentas também mudaram e passaram a ser fabricadas de pedra polida. Eles criaram instrumentos variados, como a enxada para limpar o terreno e o moinho manual para esmagar grãos e sementes. Aí a estatueta está explicando quem é essa. A Vênus de Willendorf. Difícil, né, gente? É uma estátua de mulher, produzida entre 28.000 a 25.000 a.C. Muitos pesquisadores acreditam que ela represente a fertilidade feminina para povos antigos. Foi encontrada em Wallingford, na Austrália. Vamos lá, página 36. Para cultivar os alimentos era preciso saber o momento certo de plantar e colher.
A observação da passagem do tempo se tornou mais importante. As forças da natureza eram tratadas como divindades, pois nelas dependia uma boa colheita, né? Eles tinham que descobrir o momento certo de plantar aquela semente que naquela época ela ia fertilizar bastante, né? Ela ia crescer bem. Igual hoje, até hoje é assim, né? Algumas têm tempo certo de cada fruta. Vamos lá. Nas estatuetas femininas mudaram, as estatuetas femininas mudaram, ganhando rosto e corpo mais esguio. Foram construídos grandes monumentos de pedra para marcar o ponto do nascer e do pôr do sol, ou para servir como templos religiosos. Esses monumentos são conhecidos como megalíticos e foram encontrados em várias regiões do mundo, como mostra a figura aí, ó, gente, tá? Esse tipo de construção aí que é chamado de templos, né, religiosos. Vamos lá. Página 37. Todos esses objetos produzidos por homens e mulheres na pré-história fazem parte do patrimônio material, gente. O que faz parte? São esses monumentos, são os utensílios que eles usavam. Eles precisavam de lugares para guardar o alimento, para cozinhar o alimento, né? Um tipo de tigela, de panela de barro, de cerâmico, o que eles tinham na época. Então, tudo isso que eles construíram naquela época para sua sobrevivência, a gente chama de patrimônio material, né? Nós estudamos também os patrimônios material e os imateriais, né? Material é aquele que a gente pode tocar, que a gente pode observar. Agora, os imateriais não, né? A gente já não pode tocar, mas a gente sabe que existe. São como, lembra que a gente estudou como as danças, as lendas, né? Tudo que é transportado oralmente são os imateriais. Continuando. Eles trazem informações importantes que ajudam historiadores, arqueólogos e outros pesquisadores a obter informações sobre a vida daqueles grupos humanos. Aí, ó, são os vasos, vaso e tigela, né? Provavelmente aí, o lugar onde eles guardariam a bebida, né? Que era a água da época. A tigela é o lugar onde eles comeriam. Vamos lá. Número 1. Com base em seus conhecimentos, o que é patrimônio material? Acabei de dizer nessa mesma página, lá em cima. 2. Para que serve o patrimônio material? Também está ali, né? O que eles trazem? Trazem o quê? Quem estuda isso? Quem precisa desses patrimônios para saber hoje? Os estudos através desses patrimônios materiais, a gente consegue descobrir como eles viviam, né? A gente consegue descobrir muita coisa através desses patrimônios materiais. Então, para que serve o patrimônio material? Página 38 agora. Na página 38 é um relógio do sol, que a gente faria em sala, mas quem quiser pode fazer, tá? Tem aí as instruções sem problema. Então, vamos passar para 39. Agora é com você. Escolha as palavras para completar corretamente os espaços em branco. Atenção, você não precisa usar todas as palavras. Então, aí nós temos 6, porém nem todas serão usadas. Então, tem que prestar bastante atenção. A descoberta da o que tornou possível os hominídeos a produção do seu o que? Dessa forma, os quem? Diminuíram e esses grupos humanos se tornaram o que? Vamos pensar nas opções, vamos encaixar lá com atenção. 2. Faça um breve comentário sobre aspectos da vida dos hominídeos que estão presentes ainda hoje em nossa sociedade. O que vocês observaram estudando esse capítulo? Pensem aí, coisas que fazemos hoje ainda e que foi descoberto lá na época dos hominídeos, ok? Leia atentamente o texto, 3 agora. Leia atentamente o texto abaixo e depois converse com seus colegas para responder as questões. Não é possível conversar com os colegas, converse com quem está mais próximo. Imagine que você é um arqueólogo e descobriu um sítio arqueológico com vestígios de grupos humanos que viveram há milhões de anos. Entre esses vestígios encontraram-se restos de cerâmicas e ferramentas de pedra polida. Como você classificaria os objetos encontrados, gente? Essa classificação é o quê? Eles são vestígios materiais, imateriais, e aí, né?
O que os objetos poderiam revelar sobre a vida daqueles grupos? O que esses objetos contam? O que vocês acham que servia para quê? Como eles eram usados, não é? Bem, agora página 40. A descoberta da agricultura se deu como? Vocês vão ler as opções e marcar a correta. A pecuária é a técnica de quê? O que é a pecuária? Vamos ler as opções e marcar a correta, ok? Depois eu volto com o gabarito, tá? Muita atenção, beijos.